Olá, bom dia. Estamos aqui hoje, mais uma vez com vocês, com muita alegria e amor. Eu sou Isa Simonetti, para quem não me conhece, sou terapeuta naturopata quântica. E sejam bem-vindos ao nosso projeto Emagrecer e Manter. Um projeto onde falamos do caminho que você deve percorrer para emagrecer e conseguir, o mais importante, manter seu peso. Hoje vamos falar sobre um fator importante e pouco divulgado na alimentação. Todas as pessoas, porém, não conhecem esse assunto, mas o importante, tá, para perder peso é saber combinar os alimentos. Então, o tema de hoje é não saber combinar os alimentos engorda, tá? E não só engorda, traz outros problemas de saúde. A Fernanda tá aqui comigo. Bom dia, Fernanda. Bom dia, Isa. Bom Tudo dia bem? a todos. Tudo bem? Vamos dar início então à nossa live de hoje. Isso. Explica para nós o que é a combinação de alimentos, mas a partir da visão do seu trabalho. Tá. Eu conheci já faz uns 15 anos mais ou menos a literatura da doutora Ghislaine McCabe, tá? É uma nutricionista holística da Inglaterra, ela é escocesa, ela é da Inglaterra, ela tem clínica lá na Inglaterra, ela faz programa de TV, ela faz campanha contra obesidade e câncer de intestino. Ela fala na literatura dela que o mais importante para emagrecer, Fernanda, é saber combinar certos alimentos, tá? Não só para emagrecer, mas não ter nenhum problema de fermentação, gases, não ter nenhum problema, o corpo não processar bem o alimento, as gorduras e fazer depósito no corpo, tanto de gordura quanto de toxina. Ela também tem a nossa visão, a mesma visão, de que para você emagrecer e conseguir manter, você tem que desintoxicar o organismo. A doutora Ghislaine, ela é nutricionista de atletas olímpicos, tá? E a doutora Ghislaine, ela é nutricionista de muitos atores de Hollywood, tá? Então é uma médica, uma nutricionista, perdão, renomada. E igual eu falo, gente, não é para você ouvir e acreditar, é para ouvir, testar, né? Usar a informação e para poder atestar, tá? Ó, funciona mesmo. Então, a partir do momento que eu conheci a doutora Ghislaine, a sua literatura e fui testar essa história da combinação, comecei a usar para mim, super certo deu, comecei a usar para os meus pacientes e todos eles relatam que se sentem muito bem quando fazem dessa forma. Mas como que funciona a combinação de alimentos? Ah, ok. A combinação de alimentos, ela consiste em você usar alimentos que combinem, que não provoquem toxina no corpo, tá? Porque dependendo da combinação que você faz, você, em vez de absorver o nutriente daquela alimentação, por mais que ela seja uma combinação de alimentos todos naturais, tipo, não pode misturar leite de soja com fruta, tá? Com pão, tá? Queijo tofu no pão integral, queijo tofu é proteína, o pão integral é carboidrato. Então a doutora Ghislaine, ela classifica os alimentos em 4 grupos. Grupos das proteínas, dos carboidratos, grupo das verduras e grupo das frutas. E aí tem aqueles que podem ser combinados entre si e aqueles que não podem ser combinados entre si. Ah, certo. Tá? Combinação de alimento consiste nisso, em saber combinar corretamente esses 4 grupos, inclusive saber usar no horário correto. Você pode explicar para nós como que se combina esses alimentos? Assim, a proteína, o porquê, vamos explicar primeiro, de um grupo não combinar com outro grupo, tá? Certo. Então, a gente fala que para a gente fazer digestão, lembrando, Fernanda, que para não engordar, tá? Para você não ter gordura localizada no teu corpo, tá? Seja pouco ou bastante, seja uma pessoa que tá com o peso aumentado pouco ou bastante, tá?
Não importa se é só aquela barriguinha, se a pessoa é toda magra e tem gordura na barriga, tá? Não importa, tá? Ela tá fazendo má digestão, tá? Então, toda vez que a pessoa ou tá intoxicado, que tem alergias, pressão alta, problema de rim, qualquer problema, ou ela tá com gordura localizada, não importa se ela seja magra ou não, tá? Então, é sinal que ela tá combinando errado os alimentos, o corpo não tá conseguindo fazer a digestão correta. E fazer a digestão correta tem a ver com o seu corpo produzir a enzima certa para quebrar a toxina do alimento que você está ingerindo ou para poder absorver o nutriente. Então, o corpo tem que jogar substâncias, tá? Para tanto quebrar a toxina, a gordura, quanto absorver o nutriente, tá? E a proteína, ela requer e exige um ambiente do estômago diferente do carboidrato, tá? A proteína, ela precisa de condições do estômago de criar enzimas e líquidos diferente do carboidrato. Então, a gente fala que a proteína, ela requer substâncias ácidas para fazer essa boa digestão, tá? O que é boa digestão? Quebrar bem as toxinas e as gorduras e absorver 100% as vitaminas e minerais. Como eu sei se a gente está quebrando bem a gordura, fazendo boa digestão e absorvendo bem as vitaminas e minerais, né? Então, eu não vou ter gordura localizada se ele estiver criando enzimas para quebrar as gorduras e as toxinas. Não vou ter doença, porque não tem toxina, não tem doença. E como eu sei se está absorvendo os nutrientes? Eu tenho sistema imunológico alto, eu tenho muita energia para dar e vender, tá? Eu tenho pique para fazer tudo que eu quiser e sobra, tá? Então, aí é sinal que a digestão está sendo feita corretamente e eu estou absorvendo todos os nutrientes que o corpo precisa para ter essa energia, tá? Então, é assim que a gente sabe se a gente está tendo boa digestão. Pessoa que tem muito cansaço, tem sobrepeso, incha, tem gases, tem alguma patologia, alguma doença, seja dor de cabeça, dor na junta, então a digestão está errada, a digestão está incorreta, tá? Então, o que ela fala? Para a gente ter uma boa digestão, tá? Requer condições diferentes do aparelho digestivo para cada grupo de alimento. Então, para o grupo das proteínas, a gente precisa de suco gástrico ácido para quebrar as toxinas e para absorver os nutrientes e as gorduras, né? Quebrar as gorduras. Pro carboidrato, a gente precisa de suco gástrico alcalino, tá? Para quebrar as gorduras e as toxinas e para absorver os nutrientes. Quando você come proteína com carboidrato, pão com queijo, tá? Pastel, que é a massa, o carboidrato, com carne moída ou com queijo, que é proteína, né? Então, o que é do grupo da proteína? Tudo que é de origem animal e os vegetais que tem proteína. O soja é proteína pura, tá? A carne, o ovo, o peixe, tudo do grupo das proteínas, tá? O que é dos carboidratos? Tudo que tem amido, então legume que tem amido é dos carboidratos. A mandioca, a batata, tudo que tem aguinha branca, tem amido, então ela é do grupo dos carboidratos. Então a batata, a mandioca, o inhame, batata doce, o milho, né? E todas as farinhas também são carboidratos, tá? Que seja a farinha de arroz, o próprio arroz, a farinha de trigo, tá? O trigo, né? Tudo que vem do trigo é carboidrato. Então, o que acontece? Você não pode comer mandioca com carne, por exemplo. Você está misturando proteína com carboidrato, né? Então, você nem ganha energia, porque não absorve nutriente, nem com esse tipo de alimento, e nem quebra toxina, porque daí você come uma carne com uma mandioca, por exemplo, tá? Que seja a carne de soja, tá? Que é proteína, com a mandioca. Ah, mas é natural, carne de soja é natural, mandioca é natural. Não. Tem que ter o natural, mas o natural tem que ser na combinação correta. Então, você come a mandioca com a carne, você come o arroz com a carne, ou com o peixe, ou com o frango, o estômago vai jogar suco gástrico ácido, suco gástrico alcalino. Quando os dois se misturam lá dentro do nosso estômago, um anula o outro.
Aí não quebra nem a toxina, nem a gordura, aí engorda, cria gases, né? E nem absorve o nutriente nem de um nem de outro, entendeu? E com relação aos outros dois grupos que você mencionou do carboidrato e das proteínas? Aí tem o das frutas, que são enzimas totalmente diferentes da proteína e do carboidrato. Sim. Então nunca a gente come, tá? Isso engorda e incha um monte, inclusive retém líquido. Nunca a gente come fruta com comida. Então aquele abacaxi no repolho não pode? Isso faz com que crie gases? Isso, porque aumenta muito a acidez. A fruta, ela fermenta muito a comida. Aí fermentou, incha. Tudo que fermenta, incha, né? Pega a gente fala assim, Fernanda, vamos ensinar o pessoal a fazer um teste em casa, tá? As condições do estômago, a temperatura do nosso estômago lá dentro, ela não é fria, tá? É muito quente, muito quente. Se você fizer cocô no potinho e você segurar o potinho, tá? Você vai sentir o morno do cocô, porque o cocô, ele não é gelado, nem temperatura ambiente, é quente. Se você fizer xixi no potinho e pegar no potinho, o potinho vai estar morno, porque o xixi é quente. Então, a gente fala que lá dentro do nosso organismo, nós temos uma temperatura de mais ou menos, Fer, de 32 a 36 graus. Então, um sol de 36 graus é frio ou é quente? É quente. É pouco quente ou muito quente? Muito quente. Muito quente. 36 graus é muito quente. 30 graus o povo fica suando, pingando. 36 graus é muito quente, tá? Então, lá dentro é muito quente. Então, faz um teste, Fernanda. Pega arroz integral, ó, tá? Arroz integral, natural. Feijão, tá? Frango, tudo light, tá? E pega e mistura suco de laranja no saquinho, põe tudo no saquinho, tá? O arroz, o feijão, seu prato, o que você comeria? Arroz, feijão, tá? A carne e um suco, tá? De uma fruta, não importa. Aquela que você costuma usar em seguida do almoço ou junto, tá? Aí você amarra o saquinho, Fer, dá uma chacoalhada assim, porque aqui dentro não fica separado. Eu falo que dentro do estômago, Fer, não tem assim divisória igual aqueles pratos com divisória, sabe? Sim. Aí vem a carne para um canto, joga o suco gástrico ácido aqui, vem né? Mesmo porque você já mastigou e misturou tudo, tá tudo misturado, tá? Então fazer mistureba, ir lá no restaurante, isso tem que ser uma furadinha de uma vez por mês, tá? Ir lá no restaurante, pegar um pouquinho de cada, porque a gente tem o olho maior que a barriga, né? Ver aquelas comidas gostosas, quer experimentar um pouco de cada. Essa mistureba engorda de um jeito, Fernanda, de um jeito que você não tem ideia. Aí a pessoa chega pra mim e fala assim, Isa, eu só tô comendo uma colher de arroz, uma colher de feijão, um bifinho e eu não emagreço, tá? Aí eu tomo só um pouquinho de suco de laranja ou de um suco e não emagreço. Eu diminuí um monte a minha comida e não emagreço. Então, emagrecer não tem a ver só com diminuir a comida também, né? Claro que diminuiu caloria, você queima a gordura que tá dentro do seu corpo. É uma lógica mecânica e tá certo ali. Mas não é só isso, você entendeu? É saber combinar certo. Senão aquele pouquinho vira tudo gordura dentro do seu corpo, entendeu? O corpo não consegue processar, aquela mistureba. Tá? Não pode. Então, voltando no nosso teste lá que nós vamos fazer em casa, né? Não vamos acreditar na Isa, vamos lá e vamos fazer, né? Aí você mistura assim, Fernanda, e põe lá no sol, tá? Que às vezes nem tá 36 graus lá fora. Daqui a pouco o saquinho, Fer, começa a inchar, entendeu? Em quanto tempo isso, Isa? O tempo lá da digestão. Ah, sim. Às vezes 20 minutos, dependendo do calor do sol, o que você misturou, às vezes 1 hora, sei lá, né? Vai lá e faz o teste para você ver. Aí você entende por que você incha. Entende? Porque é isso que acontece lá dentro. Toda vez que a gente se alimentar e não se sentir bem, é porque nós fizemos uma combinação foi errada. Ou mesmo, porque assim, Fer, o que acontece? O que vem aqui para mim? Às vezes vem pessoa de um determinado tipo de sangue, tá?
E aí a pessoa, lá na lista dos benéficos para ela, tem determinado alimento, tá? Que tá na lista dos benéficos, mas se ela comer aquele alimento, eu tenho criança muito assim, ela tem alergia, tá? Criança, adulto, tá? Ela tem alergia daquele alimento que na lista do tipo de sangue dela tá que pode. Mas por quê? Porque o corpo dela não fabrica, já nasceu com defeito de fábrica, sabe? Ele não fabrica a enzima para quebrar a toxina daquele alimento. E aí, não quebrando a toxina daquele alimento, tá? Ela gera toxina. Então, por isso que tem que estar desobstruído o fígado, então tem que combinar certo, tem que desintoxicar, tem que comer o alimento que combina com o tipo de sangue, na hora certa, entendeu? A quantidade certa. E tem que ver se aqueles alimentos que você está comendo, o teu corpo consegue quebrar a toxina dele, absorver o nutriente. Então, por isso que eu falo que não tem como emagrecer, o que a gente falou ontem, sem você ter autoconhecimento emocional, físico. Como o organismo em geral funciona, como um organismo em geral funciona, né? Tem essas paradinhas que a gente está ensinando, né? Tem suco gástrico, ácido, alcalino, né? Ele não consegue separar o que é para um, o que é para outro, né? Então, a gente tem que entender esse funcionamento do corpo, vamos falar assim, para a gente alcançar o objetivo. Então, físico e emocional, se você não se compreender, aí o geral que é para todo mundo e aquele que é específico para você, você se observar, esse dá para mim, esse não dá, então não tem como você ter saúde. Então, o autoconhecimento é tudo. E é o que a gente está dando aqui. Essa oportunidade de você ter autoconhecimento. E até agora a gente falou então do grupo dos carboidratos, proteínas, das frutas e tem o das verduras, né? Que é o outro grupo, né? Então, grupo 1, proteínas, assim que a doutora, né, Gillian classifica. Grupo 1, proteínas. Grupo 2, carboidratos. Grupo 3, verduras que não têm amido, tá? Quais são as verduras que não têm amido? Tá? Aquelas que não têm aguinha branca. Abobrinha, né, da nossa cultura, vamos falar assim. Abobrinha, chuchu, quiabo, né, couve refogada, brócolis, tudo é verdura, né? Legumes que não têm amido e as folhas, né? Tudo são verduras, cenoura, né? Então, o que tem, todos os legumes que têm amido, porque não existe verdura que tenha aguinha branca. Então, todos os legumes que têm amido é do grupo 2 do carboidrato. Todos os legumes que não têm amido é do grupo das verduras. Tá? E como se comportam esses grupos um em relação ao outro, Isa? Assim, eu posso comer o grupo das verduras, posso comer com carboidrato, posso, não posso? Sim. Então, a gente fala assim, a gente pode comer o grupo 1, que é das proteínas, com o grupo 3, que é das verduras, né? Então, a gente... Na mesma refeição. Na mesma refeição, tá? Grupo 1 com o grupo 3, tá? Que é das verduras. Verduras com proteínas. E a gente pode comer o grupo 2 com o grupo 3, que é o grupo dos carboidratos, grupo 2, com o 3, que é o das verduras. Então, a gente pode comer as verduras com carboidratos. Quando que a gente pode comer a mandioca, que é carboidrato, junto com o grupo 1 da carne? Não, proteína com carboidrato não combina, tá? Verdura com carboidrato combina, verdura com proteína combina, tá? Proteína com carboidrato não. Então, Fernanda, já emagrece um monte só de fazer isso. Só de dividir a refeição que é de carboidrato e a refeição que é de proteína. Respeitar essa combinação. Essa combinação. E quem quer emagrecer, quem é muito obeso, que já tá com o pâncreas bem lascado, e o pâncreas, o que força ele é muito carboidrato, o que faz, tá, o pâncreas ficar totalmente fora do ponto, intoxicado e funcionando mal, e não tem como emagrecer e manter se não regular o pâncreas também, é o carboidrato. Então, até a pessoa que está muito, muito acima do peso, e se vocês quiserem já começar a fazer isso, vocês já vão ter resultado, tá, em 1, 2 semanas, você dar um tempo do carboidrato por 1 mês, mais ou menos, tá? E comer só proteína e salada.
tá? Que é a dieta low carb que o pessoal fala, tá? Que é só a verdura e a proteína, tá? Só que isso tem que ser com responsabilidade, tá, Fernanda? Porque tem que tomar muita água, porque excesso de proteína sobrecarrega o rim. Então também não é para comer a verdura e 5 bifes, entendeu? Não dá para fazer sem uma orientação mais específica, na verdade. Sim, né? a pessoa já pode usar isso, mas tudo com temperança, sem exagero, né? E se a pessoa achar que ela tem qualquer problema de rim, sente o rim, não precisa ter pedra, mas sente, já sente peso na lombar e tal, então ela tem que ter mais cuidado ainda com a dieta low carb, que é aquela dieta só de salada e proteína, tá? Mas e para as pessoas que fazem exercício físico, academia, essas coisas, crossfit, que é algo assim que requer energia, como que elas fariam nesse caso? Então, porque o que que a gente gosta, sabe, Fernanda? O que que as pessoas têm que compreender? Qual é a função da proteína e qual a função do carboidrato no organismo? Então, a função do carboidrato é criar energia, Certo. tá? É a função dela. Gordura e massa faz a gente criar energia, tá? Criar ATP, que a gente fala, energia. Então, é legal daí você comer carboidrato à noite, por exemplo? Que é uma coisa que faz energia? Não, porque você precisa desligar o cérebro para dormir. Se você fizer energia, tá? Então eu falo que o carboidrato dá mais ou menos, Fer, umas 8 horas de neuroestimulação. Então, se você chupar uma bala, né, um doce, que é carboidrato também, né, o açúcar. Se você comer um doce, se você comer um pão, uma bolacha, tá? Você vai estimular teu cérebro por horas. Aí mesmo se seu corpo está cansado, seu olho fecha e não acorda no meio da noite, seu cérebro não desligou para dormir. Tá? Mas em relação à energia que a pessoa precisa. Então, e aí a proteína é para refazer tecido, tá? Para fazer músculo, né? Tecido orgânico. Então, o que a gente faz? A gente prefere usar o carboidrato durante o dia e a proteína à noite. Ah, mas o nutricionista às vezes comenta que precisa, né? Ter proteína, carboidrato, vitamina C na refeição, né? Aí dá lá na dieta para comer o pão, o queijo e um suco de laranja, né? Então, só que na hora errada. Então, a gente tem que ter o carboidrato, mas é durante o dia, não precisa ser tudo na mesma refeição, sabe, Fernanda? A pessoa tem que ter carboidrato na vida, tem que ter proteína na vida, tem que ter frutose na vida. Mas não significa que tem que ser tudo na mesma refeição. Se você ingerir o carboidrato num determinado horário, tá? E proteína no outro, teu corpo tem o carboidrato para fazer energia, tem a proteína para regenerar tecido tranquilamente. Não precisa ser tudo misturado na mesma refeição. Então eu não tenho por que seguir essa dieta sem carboidrato por 2 meses que você falou. Então, eu gosto, sabe, Fernanda? Eu gosto muito, porque toda dieta depende o que você quer dela, tá? Tem dieta da gente ficar só de fruta 10 dias. Faz uma desintoxicação lascada no corpo, sabe? Só de suco de fruta, tá? Nossa, o resultado é fantástico, até para ter energia, tá? Mas não é uma coisa que pode ficar para sempre. É só porque a gente quer fazer uma desintoxicação bem ligeira, vamos falar assim. Se você fizer uma refeição também, refeições só de carboidrato também por uma semana, você perde peso bastante, faz uma desintoxicação, junto com usar produtos que estimulam essa limpeza do fígado, do intestino, do rim, tá? Do sistema linfático, essa desobstrução. E é necessário esse tipo de dieta para fazer essas desintoxicações intensas, não pode usar proteína daí. Mas, se a gente quer que a pessoa recupere energia, tenha equilíbrio de picos de insulina, aí a gente tem que fazer uma dieta mais de proteína, que não pode também durar muito tempo. Aí a gente mede para cada paciente o tempo que é saudável fazer aquilo. Então, a dieta, não existe uma dieta X que aquela dieta vai ser para sempre. Não, tudo depende do momento, período, o que você deseja. Aonde você quer chegar? Aí tem a dieta adequada. Entendeu? Para onde a pessoa quer chegar, sempre respeitando a combinação de alimento.
Certo. Tá? E o que eu gosto de dar para as pessoas, dieta mista, eu chamo, tá? A dieta mista, ela meio que engloba tudo. O suco de manhã, entrando naquela história de fazer o jejum intermitente, sabe, Fernanda? Porque o certo é comer antes de escurecer a última refeição. Aí, a partir da última refeição até o almoço, a gente daí tem bastante horas, que é o jejum intermitente, sem ingerir sólido. Então, o que a gente faz quando acorda? Ingere só sucos, só frutas em forma de líquido, não come líquido, para fazer esse jejum intermitente, já para ter uma desintoxicação no corpo. Aí, quando chega no almoço, tá? Só carboidrato, para dar energia durante o dia, tá? Quando chega na janta, bem antes de escurecer, o legal é jantar 5h30, 6 horas, tá? Aí a gente come a refeição de verdura e carboidrato, tá? E a fruta fica lá no meio da tarde, e lá de manhã a fruta, tá? Em forma de suco, seja suco de melancia, seja suco verde, suco de maçã, né? E a fruta no meio da tarde. A doutora Gillian fala, não é para misturar a fruta com proteína nem com carboidrato. E aí ela fala assim, ou você come a fruta sozinha de estômago vazio, ou não coma, ela fala. Que é preferível você não comer fruta, é mais saudável você não comer a fruta do que comer ela misturada com outro alimento. Entendeu? Com proteína ou com carboidrato. Uhum. Tá? Então, como a gente consegue saber, Fernanda, que deu certo pro teu corpo, o que não deu certo? Se aquela combinação foi top ou não, tá? Se você combinou certo, você fica cheia de energia. Você não sente sono depois que come, nem baixa de energia. Tá? Nem gases. E se comeu certo, azia. Não incha a barriga, não tem azia, não arde o estômago, se a combinação foi correta, tá? Se aconteceu algum desses ali, tá? Se perturbou o funcionamento do intestino, ou ficou ressecado ou com diarreia, tá? Se inchou, tá? Se reteu líquido, se perdeu energia, então a combinação foi errada. Então é fácil saber se você está se fazendo certo ou errado. Se o odor das fezes também ficou muito fétido, desagradável e fétido. Gente, a gente tem que aprender a falar do cocô, ó. A doutora Gillian, ela fala do cocô no programa de TV dela. Você entendeu? Porque se você não observar teu cocô, você não sabe se você está saudável ou não. Dá para saber pelo cocô se está absorvendo nutriente ou não, sabia? Ele é o identificador. Né? Ele é o identificador, tá? Se o teu organismo está funcionando certo ou não, dá para saber tudo pelo intestino, né? Os orientais falam que a saúde começa ou termina no intestino. Se o intestino está saudável, saúde plena. Se o intestino está doente, é doença na certa, obesidade na certa, tá? E agora que a gente já explanou bastante sobre o que é a combinação de alimentos, né, dentro do protocolo que você trabalha, o que seria a combinação de alimentos agora que a gente vê na internet? Que eles tratam de uma outra forma a combinação de alimentos, não é a mesma que a gente falou agora. Sim, na medicina convencional, para eles combinar alimentos, combinar. Eles entendem no convencional, no que tem de convencional hoje aqui no nosso país, né? Porque não é a mesma leitura de outros países, tá, Fernanda? Países como a Alemanha, que estão mais avançados na história de nutrição, que estudam muito essa coisa de linkar a doença com toxina, com gerar toxina, né? Quanto mais toxina, mais doença, né, da capacidade do corpo de não reter essas toxinas. Então a Alemanha estuda muito isso. Eles primam mais por uma medicina naturopata do que alopata, tá? Então o Japão, a China, a Tailândia, minha filha morou lá, eles não dão remédio à torta direito no hospital, tá? Eles não fazem isso.
tá? Eles dão primeiro um tratamento natural, até no hospital, os médicos mesmo, tá? Na Alemanha é assim, tá? Eles dão primeiro um tratamento natural. Aí, se o natural não é o caso, aí que eles entram com a alopatia. Mas na maioria das vezes eles vão para o natural. Minha filha ficou encantada, né? Ela já nasceu comigo, né? Eu estava grávida dela quando eu enveredei para esse formato de medicina, e aí ela já nasceu e cresceu assim, né, vendo a gente trabalhar nesse formato. E aí quando ela foi para Tailândia e ela morou na casa de um médico 1 ano, ela ficou encantada, porque ele era dono de hospital e no hospital e na clínica dele o tratamento usual era como o meu, sabe, como que a gente tem noção. E aí ela babou. Então, aqui na nossa cultura, o convencional, tá? Acha que você tem que ingerir ferro, vamos supor, para não ter anemia, um exemplo, e a vitamina C para absorver o ferro, né? Então, o que eles querem combinar daí para isso? Um exemplo, a carne que tem ferro, vamos falar assim, a couve que tem ferro, junto com o suco de laranja ou palma laranja que tem vitamina C. Mas a pessoa tem que entender, tá? Isso é só um exemplo, tem outras combinações também, que às vezes são feitas, como, né, a visão convencional. Você tem que ter um carboidrato para gerar energia, uma proteína para fazer músculo, né? Uma frutose para ter a vitamina para absorver essa proteína, esse carboidrato. Só que daí a pessoa não precisa comer tudo na mesma refeição, tá? Essa é a combinação que se tem noção no convencional, né? De ter uma coisa para cada coisa. Só que daí a combinação faz você não absorver nada, né? Nem de um nem de outro, né? O que tem que ser então, que é o certo? Você tem que ter a vitamina C no corpo, sim. Você tem que ter o ferro no corpo, sim. Você tem que ter o carboidrato para dar energia, sim. Você tem que ter a proteína para dar energia, sim. Mas você tem que ingerir isso durante seu dia. Não precisa ser tudo na mesma refeição, Fernanda, como é feito. A combinação dentro do convencional que é dito é tudo na mesma refeição. E aí isso gera outros transtornos, tá? Por isso que às vezes a pessoa vai fazer um tratamento convencional para emagrecer, dentro dessa visão alimentar aí, de ter que ter uma proteína, um carboidrato, uma fruta na mesma refeição, e aí como se preza a tabela de calorias no convencional, ela até acaba emagrecendo porque é visto essa coisa da caloria. Então, ingeriu menos gordura do que você gasta de gordura, você acaba emagrecendo. Mas como essa combinação de misturar proteína, carboidrato, fruta na mesma refeição não foi tão correta, aí obstruiu, intoxicou lá fígado, pâncreas, intestino, e aí a pessoa acaba que parou a dieta que fazia o controle de caloria, volta a engordar tudo de novo, porque não regulou os órgãos de metabolismo. Isa, vamos falar agora do que é a combinação que o brasileiro está acostumado. Aí você fala se tem problema ou não. Tá. O arroz e feijão. O arroz e feijão combina, Esse Fernanda? combina? Sim, pode usar arroz e feijão na mesma refeição. Certo. A feijoada com a laranja, que o pessoal está acostumado. Nem o feijão com o porco, né? E nem a laranja, pelo amor de Deus. Né? Pode ver que os consumidores de feijoada são barrigudos, Fernanda. Literalmente todos. Né? Quem ama feijoada tem sobrepeso, geralmente. Isso, porque tá misturando o grupo de carboidrato com proteína e piorou com fruta. Com fruta, certo. Tá? E o churrasco também com o abacaxi lá com canela? Nem churrasco, abacaxi, canela e maionese, que vai batata, que é carboidrato, com ovo, que é proteína. E aí, o que a pessoa faz, Fernanda? Come o churrasco, mistura o abacaxi com a canela e a maionese e o arroz ou a mandioca. Depois fica lá acabado na cama o domingo inteiro. Piorou, porque comeu a sobremesa, né? E aí fica lá sem energia, tá? Tem gente até que me fala que todo domingo sente que ficou aqui
sentindo congestionado o digestivo e ainda a segunda-feira começa sem energia, né? Agora fala para nós o caso da melancia, o mamão e o pepino. Então, Fernanda, a melancia, o mamão e o pepino, que são anti-envelhecimentos, tá? São anti-age, que a gente fala, ajuda inclusive a emagrecer sem ficar flácido, Fernanda. Quando você ingere o pepino, o melão, tá? E a melancia durante uma dieta de emagrecimento, você consegue emagrecer e tirar toda a retenção de líquido e baixar colesterol. Eles são queimadores de gordura, eles são equilibradores de hormônio e eles são regeneradores de cartilagem. Então, eles fazem você ficar quase zero flácida, não importa se você emagreceu 40 quilos, 50 quilos, 70 quilos, tá? É de babar, tá? Só que de jeito nenhum, nem com água não pode misturar esses, nem com outra fruta, tá? Esses são, assim, uma exceção que nem com outra fruta, nem com água e piorou com comida. Tem gente que passa mal com pepino, que fala que fica rotando o pepino e o problema não é o pepino. Experimenta pegar o pepino, tá? Se quiser até pôr um salzinho no pepino, até pode, Fer, e comer ele no meio da tarde como fruta. Não vai rotar pepino, não vai ficar indigesto, tá? Então a gente fala, façam também o teste lá em casa. Pega ou a melancia, ou o pepino, ou o melão e pinga azeite assim em cima da polpa deles, ou pinga outra coisa, um caldo de feijão. Daqui a pouco tá tudo emborrachado. Pode ver que você faz o pepino, Fer, para comer de salada. E aí, se você deixar um pouquinho lá no meio da mesa, até lavar a louça, 1 hora mais ou menos, se você pegar aquele pepino, ele tá todo emborrachado. Por isso que ele fica indigesto, porque misturou com outra coisa, ele emborracha. Esses três o são pepino, exceções. o melão e a melancia, sim. Então, comer o melão no café da manhã, misturado com queijo, café, leite, meu Deus do céu. É um horror, Fernanda. É um horror. Eles nem poderiam estar em grupo nenhum, né? Que eles têm que comer Não. sozinhos, só eles, Fora dos separados. 4 grupos, tá? Então, Porque fruta ainda pode comer uma com a outra, né? pode. Tem fruta Agora- que dá totalmente para misturar com outra. Agora, esses ali não pode misturar. E assim, Fernanda, tipo, almoçou, né? A gente até tem na formulação da dieta o suco de melancia, né? Ou melão, dependendo do caso, ou até o pepino. Mas, tipo assim, tem que estar 3 horas em seguida que comeu. Ou 1 hora antes de comer. Então, tipo, vou tomar suco de melancia, ou chupar melancia, ou melão, ou tem que ser 3 horas depois que você comeu, seja o café da manhã, o almoço ou a janta, ou tem que ser 1 hora antes de você comer outra coisa. Então, ou 1 hora antes do almoço, ou 1 hora antes do café da manhã. Pode tomar suco de melancia, de melão ou de pepino antes de acordou, tomar lá em jejum, mas daí tem que esperar 1 hora para comer um café da manhã ou outra coisa, ou até outra fruta, tá? Ou se não, se você tomou o café da manhã, 3 horas para poder comer a melancia, o melão ou o pepino, tá? Eles têm mais de 300 benefícios para o corpo, esses 3, Fernanda, 300. Se usados corretamente. Né? Isso, inclusive eles são anti-artrite e artrose, tá? Isa, por que você acredita que a combinação de alimentos funciona para qualquer pessoa e principalmente para aqueles que querem emagrecer? Porque a gente usa e vê que funciona, né, Fernanda? Tanto na gente, tá? Que eu não misturo, eu misturo, tá? Vou ser uma reconfessa, na furadinha. Qual que é a sua furadinha? Fim de semana? Ah, olha, Fernanda, quem já não tá há tantos anos nisso, às vezes precisa de todo final de semana furar. Tipo, eu furo comer risoto de frango de arroz integral, tá, gente? Não é de arroz branco, não, mas é furada, tá? Ah, mas risoto de arroz integral com frango caipira é natural. É uma furada, porque é proteína com carboidrato. Então, vamos supor, no domingo eu me permito comer, às vezes, um franguinho com um arroz integral, fazendo um risotinho que eu amo de paixão, ainda mais agora que tá frio, né? Então, lá no final de semana eu me permito comer isso. Pra mim é uma furada. Ou às vezes uma pizza que seja de massa integral, que seja a pizza feita de farinha de arroz, a massa.
tá? Que não é de farinha de trigo, né? Eu tenho alergia a glúten, então eu procuro usar massa tipo macarrão, né? Se eu for fazer um macarrão com carne moída, macarrão de arroz integral com carne moída, por exemplo, pra mim isso é uma furada, tá, Fernanda? E eu nem como outra coisa, só como isso, tá? Mas mesmo assim, ó, e a salada, né, lógico, mas é uma furada. Uma pizza, tá? Que é vai o queijo. A minha pizza geralmente é a portuguesa, ou é rúcula com tomate seco. É uma pizza que, entre aspas, é mais vegetariana, mas vai ter a massa, o ovo e o queijo, né, Fernanda? É uma furada. Tá? Eu não como pizza de calabresa, de bacon, de estrogonofe, eu não como essas. Mas mesmo aquela que é mais light é uma furada. Então, Fernanda, a gente pode dar essas furadinhas, não vai engordar por causa disso, né? Mas não pode ser todo dia, tá? E você comentou que vários pacientes seus aqui usam, né? Porque você passa. Tem algum Faz caso? parte do nosso, de todos, tá? Para emagrecer, principalmente, Fernanda, a dieta nesse formato, tá? E a gente explica tudo isso para o paciente e é desse jeito que eles fazem e a melhora daí é muito rápida. E tem algum caso que fazer a combinação de alimentos foi um fator determinante no tratamento? Antes ele não estava tendo resultado e depois da combinação ele passou a ter? Todos os casos. Todos. Todos que você diz é porque o paciente chega aqui se alimentando do jeito que ele achava que estava Convencional. certo. E às vezes natural e não tendo resultado. Como Às que é esse vezes natural, Isa, que eles falam? O que que é natural para eles? vegetariano. Eu tenho paciente vegetariano que porque combina errado os alimentos, tem problema de inchar a barriga, de juntar gordura abdominal, de não conseguir baixar direito o peso, mesmo se tornando vegetarianos. Não comendo mais carne, entende? E eles, Então, mesmo assim, tem que combinar certo. Mesmo que tá vegetariano e comendo tudo natural, Fernanda. Se combinar errado, não dá certo. mas os vegetarianos vêm aqui buscando não emagrecer, vêm porque tá tendo outros problemas, mas são vegetarianos? Decidiram ficar vegetarianos e acharam que ia ter um resultado 100% e não estão conseguindo. Ah, E querem entender por quê, entendeu? entendi. Sabe? Porque, Fernanda, a gente tem que entender que emagrecer, tá? Tem a ver com autoestima, tem a ver com se sentir feliz e bem, mas tem a ver também com ter pressão alta, com ter mais risco de ataque cardíaco, com ter gordura no fígado e ter um monte de problema, né? Quem tem gordura no fígado corre um sério risco de ter câncer, sério mesmo, né? Porque o fígado é que quebra a toxina, essa toxina tão grande que leva a ter câncer. Então, quem tem o fígado obstruído não quebra essa toxina pesada, fatalmente vai ter muito mais predisposição a isso. Então, emagrecer, tem gente que chega aqui querendo mesmo emagrecer e tem gente que chega aqui que tá obeso e vem às vezes por causa de outros problemas, entende? Que a obesidade causou. Que a obesidade causou, com certeza. Eu tenho paciente, Fernanda, obesa de 8 anos que tá com gordura no fígado, tá? Que tá com o fígado igual de alcoólatra, com 8 anos, tá? À beira de cirrose, tá? Obesa. E não é obesa assim, 40 quilos acima do peso não, tá? É criança obesa, tipo 10 quilos acima do peso, com 8 anos. E já com fígado igual de alcoólatra, já bem depredado, tá? Então, a mãe trouxe por causa do bullying também, que se faz na escola dessa menina. Ela é uma menina vaidosa, então para ela isso está sendo muito prejudicial. Mas também por causa do fígado, entendeu? E no caso, você fala que receita para todos os pacientes, que é um protocolo base aqui, né? Básico, porque, Fer, eu tenho paciente que vem aqui, inclusive, que vem me procurar, que tá magra, mas tem gordura no fígado. E tá tendo problemas de saúde porque tá com gordura no fígado. É claro que essa pessoa magra que tá com gordura no fígado, ela não vai ficar magra muitos anos, daqui a pouco ela vai começar a ser obesa. Porque o fígado é o que cria a bile para quebrar a gordura, tá? E
E no caso dos pacientes, então, que são obesos, né, que vêm aqui para emagrecer, Sim. por que não pode faltar de jeito nenhum essa combinação na orientação deles, que é o caso que a gente até falou no tema aqui nosso de hoje, né? Não saber combinar os alimentos engorda. Sim. Porque, Fernanda, se não, o suco gástrico não for o adequado para a digestão daquele alimento, não vai quebrar gordura e ele vai ficar espalhado no corpo. Tudo que o corpo não digere no estômago, o corpo não tem domínio e ele deposita em alguma parte do corpo. Nós já falamos isso em outro vídeo. Então, faltou bile, o suco gástrico tá nulo, não quebrou nem o alimento, né? Não digeriu nem o alimento de proteína, nem de carboidrato, nem de fruta. Então, aí o corpo não tem controle sobre aquele alimento que não foi quebrado, a toxina e a gordura, e ele deposita em alguma parte do corpo. Então, é impossível, Fernanda. É impossível ter um emagrecimento, tá? Saudável. Porque emagrecer, muitos métodos fazem emagrecer. Mas, Fernanda, como a gente sabe se a gente está emagrecendo no método certo? Tá? Para começar, não volta a engordar fácil. Tem que fazer muito estrago depois. Então, se você fez a dieta e está emagrecendo, aí furou um pouquinho, voltou peso de novo com facilidade, tá errado. Tá? O método não tá certo. Aí, ou se não, você tá emagrecendo, mas tá ficando ansioso, nervoso, estressado, também tá errado. Ah, tá emagrecendo com determinado método, mas a pressão subiu mais, tá sentindo rim, tá? Tá errado. Emagrecer no método correto, tá? De forma correta, fica mais fácil. Não é qualquer coisinha que fura, que depois volta o peso de novo, tá? A pessoa fica com mais energia, começa a baixar a pressão, baixar a diabetes, começa a equilibrar todo o corpo e até aquela doença que ela tinha instalada já vai embora. A pele perde mancha, o cabelo fortifica, a unha fortifica, porque muitos métodos emagrecem, mas enfraquece a unha, enfraquece o cabelo, a pele fica feia. Entendeu, Fernanda? Certo. E quando você chega nessa parte da prescrição para explicar para o paciente sobre a combinação de alimentos, eles apresentam alguma resistência, assim, à primeira vista? Você percebe? Olha, tudo que é diferente, a pessoa faz aquela carinha assim, meu Deus, será que eu vou conseguir fazer isso, né? Porque aquilo que a gente explicou ontem, sai da zona de conforto, você estava acostumado, né, ter um ritmo de coisa, e toda vez que a gente vai fazer alguma mudança de um ritmo que já é instalado, é claro que é subconsciente, a gente tem uma certa apreensão, mas geralmente quem vem aqui é porque quer mesmo, Fernanda, melhorar, e aí o que acontece? Ela começa a fazer pouquíssimos dias, já sente muita melhora, aí vai embora, sabe? Aí não tem problema. Mas tudo que a gente vai mudar na vida da gente, seja uma coisinha mínima, tá? Seja no emprego, seu patrão chegar e falar assim, olha, né? Você não vai mais sentar nessa mesa, agora você vai sentar naquela. Você já faz aquela cara, meu Deus, né? É normal do ser humano, é inerente do ser humano. Toda vez que ele tem que repensar formatos, né, do que ele costuma fazer no dia a dia, ele fica, né? Ai, será que eu consigo isso? Mas consegue, não é difícil. E ganhar ritmo quando o corpo sente bem-estar, Fernanda, é muito fácil. Seu cérebro abre para isso. Ah, viu que funcionou, vai embora. Ah, legal. Entendeu? Então quem está ouvindo a gente, está ouvindo isso pela primeira vez, pode ficar tranquilo que ele consegue também. Vixe, qualquer um consegue, e o bicho nem tem 7 cabeças, Fernanda, tem só uma mesmo. A pessoa às vezes acha, né, que tem 7 cabeças, porque nosso tratamento foge bastante do convencional, né, e como é diferente, o psicológico não acha que aquilo é normal, vamos falar assim, né? Mas como resultado em pouquíssimos dias, o cérebro abre e vai embora, tá? Depois a pessoa nem quer mais voltar no normal. Eu tenho paciente, Fer, que a gente fala assim, né? Eu tenho uns pacientes aqui meio radicais, sabe? Aí eu falo assim, ó, nós vamos fazer tal dieta,
tá? Radical, beleza. Aí, por X dia, uma semana, 10 dias, 15, um mês, né? Quando a gente vai trocar aquilo, até porque tem a questão do tipo de sangue, objetivo, aquilo que eu falei, né? Aí quando a gente vai trocar, a pessoa fala, ai, mas eu não posso continuar isso aqui pro resto da minha vida, porque eu me dei tão bem, né? Então, às vezes a pessoa não quer mais largar aquilo, de tão bom que foi, entende? E é simples, tá, Fernanda? É mais simples do que o convencional e mais barato no final, tá? Às vezes a pessoa começa a comparar, né? Um saquinho de arroz branco para um saquinho de arroz integral. Arroz integral é mais caro. Um saco de açúcar refinado para um açúcar demerara. Um óleo de soja para um azeite, que é mais caro. Mas como na nossa dieta, tá? Não tem nada industrializado, tá? Então eu falo assim, o meu carrinho sai bem mais barato que o carrinho de uma pessoa que come convencional. Legal. Muito mais, tá? E para aqueles que querem emagrecer, assim, na sua opinião, tem alguma combinação de alimentos que essas pessoas não poderiam deixar de fazer? Se eles quiserem já seguir alguma combinação? Duas coisas fundamentais. Se elas já querem começar a experimentar, para experimentar que isso funciona, vai já inchar menos a barriga e tal. A combinação correta, no caso. Isso. É refeição de carboidrato, ficar só no carboidrato mesmo, refeição de proteína só na proteína mesmo, tá? E não misturar fruta com a comida, tá? Só de ela fazer isso já vai sentir muita diferença de energia e de sono, tá, Fernanda? Quando você não come carboidrato mais depois das 4 horas da tarde, é outro sono, tá? Você consegue desligar mesmo para dormir, acorda com mais energia, entendeu? Pode testar, tá? Eu ia até te perguntar, então, uma combinação que elas não deveriam fazer de jeito nenhum seria que você comer comentou agora. arroz, tá? À noite, pão, né? Achando que tá comendo mais leve, né? Come pão com mussarela, faz lá um misto quente para comer, né? Sabe? Não. Entende? Elas poderiam começar por aí já. Tá, então, só respondendo sua pergunta, então, vamos lá. Muita pessoa fala assim pra mim, gente, só de eu tirar a janta eu já emagreci bastante. Já chega aqui falando isso, só de eu tirar a janta. Mas não é porque ela tirou a janta, é porque ela tirou o carboidrato da noite. Ao tirar a janta, claro que ela não comeu nenhum carboidrato. Chega à noite, eu como até umas 5 horas, a pessoa fala pra mim, e chega à noite eu como só uma fruta. As pessoas falam isso pra mim, que elas fazem isso e já emagrecem um monte. Mas não é porque elas não jantaram, é porque elas tiraram o carboidrato da noite, tá? Então, gente, só de comer proteína à noite em vez de carboidrato. Deixar o carboidrato para a hora do almoço. Só de comer a salada e um omelete de abobrinha, um omelete de brócolis, tá? Só de comer, só de tirar só de comer a salada e um frango grelhado, um peixe grelhado, tá? Só de comer a salada e um bife, né, de carne vermelha mesmo, elas já emagrecem, tá? Claro que isso não é 10 horas da noite, né, Fernanda? Tá? Tem hora também, lembra que a gente falou que tem hora para as coisas, né? Tem os horários. Vamos falar que estourando ali 7h30 da noite, tá? Já tem um sono diferente, já tem um resultado diferente já, na questão do peso. Tá? Mais alguma consideração? Não, era isso que a gente tinha para falar hoje. Espero que vocês que estão aí nos assistindo, obrigada pela presença, espero que tenham esclarecido alguma coisa isso para vocês, né? Essa live de hoje tenha dado uma luz lá, né? De como já fazer alguma coisa para poder ter bons resultados aí no seu emagrecimento e na sua saúde. E um excelente dia. Amanhã teremos outra live. Lembra que as nossas lives são às 11 horas da manhã, de segunda a quinta, tá? Então espero que vocês tenham tido benefícios aí hoje com a gente. Um beijo, grande abraço. Um dia muito iluminado, muito feliz e muito colorido. Tchau, tchau.